mais um episódio do nosso podcast Caleidoscópio, nosso podcast inteligente. Hoje o nosso programa está totalmente feminino. Jean está de férias, está no backstage ali só nos orientando por trás das câmeras. E eu hoje vou apresentar um episódio para vocês. Nada mais, nada menos que uma mulher maravilhosa. Gente, ela ama andar de bicicleta, gosta de cozinhar, é terapeuta. E sem mais delongas, com vocês, Thalita Porto. Que bom estar aqui hoje, essa noite, conversando sobre um tema que é, para mim, muito especial, que é o feminino. Sim, nesse universo tão complexo, né, e tão maravilhoso, que eu acho muito interessante a gente trazer assuntos que envolvam, né, que nada melhor do que nós que lidamos com todos os monstros que circulam a nossa mente, as nossas TPMs, né, e conversar para mulheres, né, trazendo esse universo que atinge todas nós. Mas primeiro, eu queria te perguntar, quem é Thalita Porto? Nossa, essa é uma pergunta muito complexa, né? Porque todos nós, principalmente as mulheres, nós somos muitas personagens. E a Thalita recebeu esse nome pelos pais, né? Um nome que eu me identifico muito, porque me disseram que significa menina. Ah, que lindo! E uma coisa que eu falo muito para as mulheres na vida, mas também no consultório, é não se apegar às formas da idade nem do corpo, e sim a uma sensação ou um sentido espiritual do que é ser feminino, né? E eu me sinto uma menina, né, andando de bicicleta, aprendendo coisas novas todos os dias e interagindo de maneira afetuosa com o mundo, com as pessoas, e também auxiliando não só homens, crianças, mas principalmente as mulheres a olhar para si sob novas lentes, né? Sim. E poder não ver só fantasmas e não ver só TPM, mas ver mais tempo para elas. Boa definição. Sim. E assim, Thalita, com toda a tua bagagem, né, eu li ali na tua biografia, na tua descrição, né, que a gente conversou antes, é muito vasta, né, a tua experiência, todos os projetos que tu está engajada. Gente, como é que tu consegue dar conta de tudo isso, mulher? Sim. E assim, a gente vai tentar abordar um pouquinho de cada segmento, né, que tu estás atualmente envolvida e tudo. Mas, para quem não conhece ainda a Thalita, gente, ela é a terapeuta aqui, que atende aqui em Antônio Carlos, né? No posto de saúde. Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente qual o teu trabalho aqui no nosso município. Eu sou enfermeira de formação, né, pela Universidade Federal aqui de Santa Catarina. E já na época da universidade eu sempre sonhava muito em poder retribuir para a população tudo que me foi dado de presente e muito vasto o conhecimento que eu tive na universidade, né? Foi uma fase que mudou realmente a minha percepção da vida. E aí uma amiga me convidou para vir fazer um concurso aqui em Antônio Carlos, e quando eu cheguei na cidade, eu me apaixonei, começou pelas plaquinhas da rua, né? Porque aqui tem uma relação muito forte com a minha cidade, que é São Joaquim, na Serra Catarinense, que é uma cidade pequena também, lá uma colonização mais italiana. Então, eu vi aqui uma oportunidade de solidificar minhas raízes e, de repente, retribuir para a sociedade tudo aquilo que, para mim, era tão maravilhoso e que tinha transformado a minha vida, não só como pessoa, mas como mulher, principalmente, né? Aí, eu lembro que, na época, eu trabalhava num projeto do Ministério da Saúde e uma amiga falou que tinha sonhado que eu ia entrar no concurso, mas eu não tinha estudado nada, não esperava que isso ia acontecer, pois aconteceu, né? E aí, quando eu vim para cá, eu tinha sido colocada, primeiramente, numa função que era, dentro da faculdade, a função que eu mais temia, que era um serviço de pronto atendimento, né? Eu sempre fui uma profissional que eu precisava de tempo com as pessoas, para olhar nos olhos, para estar presente, então entender, né, o que é a necessidade daquele ser humanizado, né, que a gente tanto porque isso fazia parte deseja. de mim, né? E aí, com o tempo, mas principalmente com a chegada do secretário Felipe, que na época era o secretário, as coisas foram acontecendo, e como enfermeira eu não conseguia separar o paciente por órgão nem por área profissional. Para mim, eu via ele como um todo, e comecei a estudar saúde mental, né? E estudar também as terapias integrativas, porque uma angústia muito grande era a medicina alopática não estava mais dando conta de auxiliar essa pessoa a entender o seu processo de adoecimento como um caminho, de repente, de se libertar de muita coisa, né? E aí eu me aprofundei, então, num processo terapêutico pessoal,
E comecei a transbordar isso ali no consultório. Era natural. Sim. Aquilo que eu tinha aprendido sobre mim mesmo, que eu tinha lido sobre alguém que aprendeu sobre si mesmo, acabava servindo muitas vezes para aquela pessoa que vinha me procurar. E eram coisas muito simples, às vezes era só um abraço, sabe? E a gente fica com essa mania de querer dialogar tudo com as palavras, quando, na verdade, o que nós mulheres, mas não só nós, a sociedade mais precisa é de demonstração de afeto. Genuína, né? Sim. Não aquela aquele coisa... calor humano, assim, né? De estar junto. E aí um dia foi muito lindo, porque eu saí de férias e quando eu retornei, o Felipe e os enfermeiros tinham se reunido e eu, nossa, mandar um beijão para eles, porque isso só foi possível por conta de eu trabalhar com uma equipe tão extraordinária, assim, aonde as competências e as competições, elas ficam de lado do sentido negativo e dão espaço, então, para uma interação, onde cada um valoriza o potencial do outro. Sim. E quando eu voltei, eu estava num consultório e a única informação que eu lembro é alguém falando assim para mim: continua fazendo o que tu já está fazendo, eu nem preciso saber, eu só sei que está dando certo. Caramba! E foi muito lindo, então eu aproveitei, comprei várias coisas, decorei o consultório porque eu queria que esse paciente, que eu não gosto muito desse termo porque torna a pessoa meio passiva, mas que essa pessoa, esse indivíduo, ele pudesse chegar ali no SUS e ver que ali também pode ser um lugar lindo e pode ser um lugar especial, cheiroso, amoroso, e que ali ele pode encontrar não só remédio, Sim. mas não só doença, né? Exatamente, mas uma forma de olhar para aquilo que ainda está saudável dentro dele. E a gente expandindo essa saúde que ainda existe, o próprio corpo é a nossa maior medicina. Eu sempre falo, né, principalmente para as mulheres, o corpo é o hospital. A gente só precisa aprender a confiar, a cuidar, a dar as ferramentas necessárias para que ele trabalhe. Sim, os médicos até, eles comentam, né, que até quando a gente está prestes a adoecer, o nosso corpo ele dá sinais. E a gente tem que estar ali atento a esses sinais. Sim. Porque às vezes eles são persistentes. Eles vão te dando ali indicações de que não está legal. E aí a gente, na correria do dia a dia, o estresse, casa, trabalho, filho e tudo, a gente vai... Não, vou tomar um remedinho aqui, amanhã vai estar melhor. Sim. E a gente vai mascarando, e aí quando a gente para tratar realmente, né, às vezes demanda um cuidado mais intenso do que se a gente tivesse cuidado no início. E eu li uma vez uma entrevista que foi comentado sobre um livro, agora eu não me lembro, acho que foi num podcast. E aí depois eu procurei na internet e li alguns artigos que saíram daquela entrevista, enfim, que falava exatamente sobre isso. Porque quando eu olho para ti, eu vejo uma luz, assim. Tu és um ser muito iluminado e tu passa isso para as pessoas. Então eu acho que tu tentar ensinar, né, para o outro que ele também é um ser de luz, ele também pode se iluminar e iluminar o outro, eu acho que isso é uma recompensa assim enorme, gigante, né? E eu acho que tu poder ver isso nos olhos dos teus pacientes, né, à medida que eles vão se curando, à medida que o tratamento vai fluindo, eu acho que a área da medicina, enfim, ela é uma área de, além de, claro, extraordinária, de cura, mas na grandiosidade de tu ver que tu fez o teu papel, que tu fez o bem pro outro, que tu conseguiu, sabe? E eu estava lendo e ele falou que o câncer, né, ele é uma doença da alma. E é forte quando a gente fala isso, né? Porque, né, meu pai já teve câncer. Hoje em dia a gente conhece muita gente que já teve essa doença, não é? Como antigamente, que tu ouvia uma vez ou outra, ai, fulano teve câncer. Meu Deus, nem se sabia muito sobre essa doença. Casos, né? E aí, quando ele falou isso, eu pensei assim, nossa, que forte. O câncer é uma doença da alma, né? E aí ele trata o câncer falando dos órgãos em específico, sabe? Sim. Por exemplo, o meu pai teve câncer de intestino, e aí eu memorizei bem essa parte, claro, porque me cabia. E aí ele falou assim que geralmente, pode ser que não seja na sua totalidade, mas que geralmente um indivíduo que teve câncer de intestino,
ele realmente é uma doença que vem do interior da tua mente, porque o intestino é como se fosse um porão, né? E lá, o que a gente faz com o porão? A gente coloca tudo que a gente não vai usar agora, mas que um dia pode usar. Ou que não quer olhar, né? Ou que não quer olhar, exatamente. Então, às vezes, é uma mágoa, né? Sim. Então, ele trouxe muito essa questão, assim, de que a nossa cabeça, realmente, ela é o que rege tudo. Porque a força do teu pensamento, e eu acredito muito nisso, do que a gente pede para o universo, o que o universo tem para nos devolver, e a gente tem que saber pedir, que se tu acreditar que tu tem queda de cabelo, teu cabelo vai cair. Olha, eu complementaria assim, um pouco a tua fala, trazendo também aquilo que você traz, mas há milhões de anos atrás as pessoas não eram divididas pela ciência, né? Então, só a medicina vai conseguir olhar para uma parte desse copo. A enfermagem vai olhar para outra parte desse copo. A filosofia vai olhar para outra parte desse copo. E foi por essas divisões que o ser humano começou a não perceber mais aonde está a responsabilidade dele no processo de adoecimento e aonde que está a responsabilidade do outro, do ambiente, das situações, do universo, da Terra, Sim, né? Sim. Então, o que eu trago, um resgate ali no trabalho que eu executo, não só no SUS, mas também no sistema privado, é esse olhar que integra tudo como uma possibilidade. E não olha para o ser humano, principalmente para a mulher, que são o maior número das minhas interagentes, sob a perspectiva de uma única lente. Mas tentar descobrir, né? Qual dessas dimensões de consciência? A mente é uma dimensão, o corpo é outra dimensão, o que as pessoas chamam de alma é outra dimensão, o que outros chamam de espírito é outra dimensão. Mas aonde que está as ervas daninhas nesse jardim? E as sementes que não conseguiram brotar, e por que não brotaram, né? E por que essa flor ou esse ser não conseguiu desabrochar? E aí, com muita calma e com muita amorosidade, porque às vezes o que acontece? A gente até tem uma flor linda, uma rosa linda, uma flor de lótus, uma planta maravilhosa enterrada no nosso jardim interno. Mas, se a sociedade diz que aquele tipo de planta não tem utilidade, ou que ela não é adequada, ou que ela não vai ser bonita, muitos de nós, guarda isso dentro desse jardim e não cultiva, não rega, não cuida dessa terra, né? Então, como terapeuta, para além de enfermeira e de todas as minhas certificações, eu sou só mais uma alma humana que no sistema público de saúde olha para as pessoas como um todo e possibilita um espaço terapêutico aberto, sem julgamento, para que essa pessoa possa mostrar o que está ali nessa terra e para que juntas a gente vá entendendo que mesmo as ervas daninhas não estão ali com a função de ferir ou de agredir, mas talvez de proteger. E a doença em si, como a gente tem hoje, ela é isso. Ela é o corpo falando alguma coisa que passou por mim através dos instintos, como você trouxe, né? Daquela voz lá no início. Porque a gente tem diversos personagens, mas a gente está muito fora de si ultimamente, né? Sempre se olhando de fora. Sim. Olhando não só para si, para ver, né, como eu estou, sob a perspectiva desse personagem que está fora de mim, como também olhando para o externo para tentar entender como que as pessoas estão olhando para mim. Então, chegasse num ponto. É o que causa a maior parte dos problemas. Né? Porque, na verdade, a gente não precisa estar fora de si. A gente pode estar dentro de si, sentindo, olhando para os pensamentos, mas a partir de si, sem criar mais versões. Entendendo também que a vida é uma grande força. Sim. Né? Apesar de a gente ter certo livre-arbítrio em algumas situações especiais, quem que garante que até o que a gente pensa não está sendo emanado ou influenciado por outras forças que nós somos incapazes de perceber, né? E isso é muito curioso, porque quando a gente... Eu acho que... Não sei se todo mundo tem essa influência, né? Não sei se posso chamar de influência, mas o sexto sentido, ele é uma coisa que me desperta muita curiosidade. Porque eu acho que está muito relacionado
também com o âmbito espiritual, né? Eu acredito muito em anjo da guarda, energia, eu acho que a gente nunca está sozinho e tudo isso, mas o sexto sentido é uma coisa que não foi nos ensinado. Exatamente. Ele está com a gente, né? Mas o que mais me chama a atenção em ti é que, assim, tu pegas um pouquinho de cada parte da Thalita, a Thalita enfermeira, a Thalita terapeuta. Tem a questão também da terapia holística, né? Que daí a gente volta para uma outra... integrativo no meu caso, né? Porque essa palavra holística engloba muita coisa. Então, eu gosto de manter esse olhar né, sobre a ciência, entendendo que é um trabalho de responsabilidade, no qual eu estou ali a serviço de adquirir o mais vasto conhecimento possível para que eu possa me adequar à necessidade da pessoa que me busca enquanto guia, né, nesse processo de se trabalhar, de se autoconhecer e, por que não, de encontrar, né, o equilíbrio das doenças. Porque cura, né, às vezes eu reflito um pouco sobre essa palavra, eu acho que a gente se transforma, sabe? Que eu vejo o adoecimento como um processo natural de transformação e me questiono se a gente não tem uma visão muito negativa. Sim, a vida é uma tragédia, já diziam os poetas, né? Mas eu acredito muito e vivo isso na minha prática como pessoa, na minha experiência, que a integridade, né, a gente conseguir abrir um espaço interno para que todas as nossas versões internas, mesmo aquelas que têm contradições umas com as outras, possam habitar de maneira saudável, sem a gente ficar brigando, nem com os personagens que foram da nossa família ou que tiveram impacto nos nossos traumas, e muito menos com aquelas nossas próprias versões do dia a dia. É o que eu busco pregar, assim, enquanto estrutura de vida, né? O exemplo. E outra coisa que me chama a atenção também, hoje a gente está totalmente voltado a uma era tecnológica. Sim. Tá todo mundo conectado, tá todo mundo, né, na internet, enfim, aqui no YouTube, no Instagram. E aí, junto com essa facilidade, né, que a internet trouxe para o nosso dia a dia, veio também as comparações. Que já existiam, né? Mas agora estão ali à nossa agora disposição, tá num âmbito, né, muito grande, né? A gente até costuma brincar lá em casa, que eu falo para as meninas assim, antes os meus ídolos, né, para eu ver, eu tinha que ir num show. Hoje a gente acompanha o dia a dia dele no Instagram. Sim. Parece que, ao mesmo tempo que a internet aproximou pessoas que estão longe, distanciou de quem está perto. Porque a gente passa muito tempo no telefone, né, de modo geral. Mas eu acho que isso também traz um certo adoecimento, assim. Eu acho que tu te fecha, a gente vê isso pelos nossos aí adolescentes que no âmbito social não consegue estabelecer uma comunicação ao vivo e aí chega em casa e fala pelo WhatsApp. Sim. Né? Atendo muitos casos assim no consultório. Pois é. E aí, como que tu consegue, assim, com esse choque, que parece que é um choque do que a gente vive hoje, que tá todo mundo conectado, olhando a vida de todo mundo. E aí chega lá com a Thalita e a Thalita diz, gente, a gente tem que olhar para dentro, tem que se conhecer, tem que se conectar. Não se tornou mais difícil? Se a gente for acompanhar e estudar um pouquinho da história da humanidade, a gente vai ver que atrocidades aconteciam muito mais, né? Lá na época das cavernas, se tinha um canibalismo. Na Idade Média, né? Quanta crueldade com animais e com pessoas. Então, de certa forma, na minha perspectiva como ser humano, a gente evoluiu. Sim. Só que a mídia social, ela trouxe a possibilidade de a gente olhar para aquilo que estava oculto e que é da nossa era com uma visão mais ampla do que antes, né? Da mesma forma que eu vejo um grande aumento das sombras da humanidade se expressando de maneira livre em todas as mídias, mas também na vida real, parece que com mais liberdade e uma validação assim da sociedade em determinados aspectos, também tem muita coisa boa, né? Porque quanto mais às vezes eu me comparo ali na tela, isso vai aumentando o desconforto que eu tenho comigo mesmo e em algum momento a alma vai guiar essa pessoa para um processo terapêutico porque ela não vai aguentar ficar sentindo aquele desconforto.
É claro que a gente tem muitos seres humanos que adentram esse universo da dor, se fecham achando que sozinhos eles vão dar conta de resolver. Outros vão tomar remédio, fazer academia e achar que só isso também vai resolver, né? Mas eu vejo essa oportunidade que a gente está tendo agora, sim, com um aumento significativo do adoecimento do mundo, mas também um aumento significativo das pessoas que estão buscando se olhar e se resolver diante disso, né? Mas quando a gente coloca numa balança, por exemplo, de um lado tem essa questão toda que, nossa, é essencial, o autoconhecimento, é a gente querer se tornar seres humanos melhores, e isso, nossa, é super válido. Até para as próximas gerações, a gente que somos educadores, né, com filhos e tudo. Mas aí, do outro lado da balança, tem aquela coisa de que a mulher com 70 anos, ela tem que ser jovem. A questão é porque ela acredita nisso, né? Mas tu não acha que tá meio que imposto isso para tá Sim. todo mundo se cobrando que agora é a era do Botox, que tu não pode ter uma ruga, que tu tem que estar toda esticada, que a mulher, para ser bonita, ela tem que pesar 60 quilos, ela tem que ter um músculo não sei do que, ela tem que comer, ela tem que ser vegana? Sim. No consultório e na vida também como mulher, eu primeiro dou um espaço saudável e tranquilo para que essa pessoa ela venha e exponha quem ela está sendo e o que ela pensa sobre tudo isso. Sem fazer uma invasão naquela forma de pensar, mas para que ela vá sentindo assim prazer e satisfação e segurança também de expressar, inclusive, os desejos dela de mudar o corpo e as influências que, como terapeuta, a gente vai percebendo, poxa, tem uma influência aí. Para mim, como terapeuta, a questão não é ela querer fazer botox ou ela entender que ela tem que ser jovem aos 70 anos, né? Mas o que de todas essas formas de pensar da vida da mulher que fazem ela estar desconfortável e não sendo ela mesma. E é muito interessante porque quando você encontra um lugar onde, poxa, eu sou recebida com um chazinho, tem uma mulher lá sentada que me passa segurança, amor, ela não fica olhando para o meu corpo nem para a minha bolsa, ela olha para os meus olhos e dá para sentir aquela presença, que ela está ali para mim. Você começa a falar. E aí eu não preciso falar com você sobre o que tu tem que entender no mundo, o que é certo e errado. Eu só preciso fazer a pergunta certa para que você encontre o que é certo e o que é errado para você. E quando a gente vive aquilo que torna o nosso corpo leve e a gente aceita até inclusive as nossas limitações de quem sabe, sim, algo dentro de mim quer estar mais jovem mesmo aos 70 anos. E eu estou achando que tem a ver com a estética, mas quando a gente começa a olhar, a dar um espaço para essa mulher falar, ela vai colocando quem ela é para fora e ela vai se escutando, ela vai percebendo que às vezes não é bem a estética que ela está buscando, ela está buscando preencher um vazio. Que começou já lá na infância, quando ela queria muito escolher a roupa, e aí a família disse que não, mas essa roupa não combina, porque a família era adulta e não tinha sido trabalhada no autoconhecimento e não sabia dar esse tipo de cuidado para ela. Então, a gente está vivendo uma geração onde novas demandas estão surgindo, e nós, né, eu não sei qual é a tua idade, mas eu estou entrando para os 40, então, a gente não recebeu dos nossos pais, porque naquela época era sobrevivência, ninguém pensava na mente, muito menos do coração, tinha que pensar em dar comida, casa. Alguns pais nem entendiam que conhecimento libertava e tinham até medo, né? Eu lembro que no início teve momentos que a minha mãe disse assim, nossa, tem horas que eu me arrependo de ter te dado a universidade, mas tudo porque ela não compreendia essa nova visão de mundo que eu estava tendo. Sim. E que eu acabava trazendo para ela como mulher, na tentativa de dizer, mãe, olha dessa perspectiva que é maravilhoso, né? E como é que a gente... E assim, ó, existem as crenças limitantes que vêm, né? Veio da avó, veio da mãe. E hoje tu tentar quebrar para não passar... Porque assim, ó, tem crenças que tudo bem, ela não vai te ferir. Só que tem umas coisas que a gente precisa quebrar aquilo, sim, sabe? Porque tu não quer passar pro teu filho. Olha, o médico ele vai dar um remédio para realmente interromper uma coisa que está ali doendo ou que está ali quebrada, né? Ou vai colar, ou vai costurar, ou vai né, botar um pino. Como terapeuta, não. Eu não confronto as crenças.
eu ajudo essa mulher a abrir espaço para viver outras experiências que vão manifestar dentro dela novas sensações, que vão começar a ocupar o espaço dessa crença que não vai mais fazer sentido a partir do momento que tu começa a sentir a vida de outras maneiras, né? Essa semana, por exemplo, eu atendi uma interagente e aí ela estava um pouco incomodada com uma relação afetiva que ela tem com a sogra e eu falei para ela, olha, às vezes a gente não sai com a gente mesma. E aí a gente fica muito introspectiva nesses processos que já acontecem na nossa casa, que a gente não consegue sentir a vida com beleza e o corpo começa a ficar agitado e entrar em risco que tem algo para acontecer. Que tal você dar só um passeio, respirar e tomar um café, abrir uma cafeteria nova aqui, inclusive aqui nessa rua. Abriu? Maravilhosa. Eu fui, é uma delícia. Vai lá, me manda uma foto do teu café e só senta. Não fica conversando com essa cabeça. Só experimenta sentir na cadeira, você estar nesse ambiente, ser bem servida, né? E aí ela me mandou a foto e depois ela voltou contando, então, que essa experiência fez com que ela aquietasse aqueles pensamentos que estavam limitando ou cobrando dela alguma coisa, e aí ela conseguiu sentir no coração, que aí é o sexto sentido, ou o coração instintivo, o que ela precisava fazer, que ela só estava, na verdade, era precisando de uma boa noite de sono, e ela não tinha se proporcionado isso. Porque ela estava só trabalhando. Uhum. Então, como pessoa, mas como terapeuta, o meu papel não é confrontar nada. Sim. É construir com essas pessoas que vêm até mim mais espaço para que elas possam viver experiências diferentes e aí sim a alma vai fazer a melhor escolha. Só que a nossa alma, ela é lenta, mas ela é certeira. E às vezes a nossa mente, muito controladora, ela acha que a responsabilidade do filho é dela, né? Esquece que o filho é um ser humano que tem uma história espiritual e quem disse que no contrato dessa história espiritual não estava certo que ela ia executar aquela tarefa, de deixar para o filho aquela situação para ser resolvida por ele, sim, porque ele é uma nova geração que vai talvez mostrar para ela uma outra possibilidade, né? Então, eu vejo que essa conexão entre o que era passado para nós e que era conservador e era certo, para expandir a cabeça para algo novo, que muitas de nós, principalmente mulheres, nós não sabemos o que é, mas que a gente vai ter que se cuidar no momento presente para avaliar onde é que estão os meus vazios, o que me falta, daquilo que me falta, o que é possível ser preenchido, o que não dá mais para resgatar e fazer as pazes com isso. E aí, essas crenças, esses limitadores, são coisas que eu não quebro, mas ela mesmo vem para mim e conta, se dissolveu, Thalita, porque agora eu sinto. Ou se ressignifica, né? Exatamente. Então, ser terapeuta, para mim, é isso. É só ser mais uma alma humana, trazer um espaço de conforto, principalmente para essa mulher. Nós estamos vivendo uma coisa muito importante nas relações do homem com a mulher, do feminino com o masculino. A mulher de antes tinha essa coisa da submissão, passou por várias revoluções. E agora a gente tem um espaço de liberdade, mas é tanta opção que a gente também não sabe o que fazer com isso. E ainda tem muito medo do que esse passado vai dizer quando ela adentra esse outro universo que parece tão maravilhoso, mas que ela não sabe como se comportar. Ou seja, ela ainda está presa à ideia da mente. E o trabalho do terapeuta, principalmente eu que foco nas terapias corporais, é trazer ela para o corpo. O nosso corpo é a coisa mais real que existe, porque é a coisa que eu posso tocar, é a coisa que eu posso sentir e abraçar. E enquanto eu quiser viver a partir da mente, olha, a gente vai continuar produzindo doença. Mas quando eu vou lá, eu escuto, né? O corpo sinaliza uma dor. E eu paro, né? E me conecto com essa dor. A mente vai trazer o que ela está dizendo. Qual é a falta? Mas eu preciso parar para escutar. Eu preciso silenciar, às vezes dançar, às vezes gritar. Então, tem terapias bioenergéticas que a gente faz no consultório com as mulheres, com as crianças, que basicamente é você vibrar, respirar e se movimentar de maneira que aquela emoção que está ali gatilhando um monte de pensamento que não vai ser útil para o desenvolvimento daquela pessoa naquela hora, para que isso saia, para que eu chore. Sabe, para que eu viva aquele luto. E sim, eu trago um pouco de conhecimento também, né? E um vasto conhecimento, porque eu não fico apegada a um único autor e a nenhuma perspectiva, né? Eu sou aquela pessoa que tudo é possibilidade. Às vezes eu brinco ali no posto de saúde que se alguém dissesse para mim, ó, tem um ET lá fora, eu vou lá ver, é uma possibilidade, eu não questiono. Eu estou simplesmente a serviço de observar, acolher,
perceber também como é que o meu corpo reage naquela situação que eu estou observando, que eu estou presente, e, de repente, com o mínimo de palavras possível, possibilitar esse indivíduo olhar para si, não mais com negatividade ou com autocrítica, mas um caminho de compreensão, de ressignificação, de entendimento. Sim. E aí, vamos trabalhar um pouquinho agora, vamos falar um pouquinho sobre a terapia, né? Esse auxílio que tu consegue fazer com as pessoas dependentes. Que eu vi ali que tu trata o alcoolismo, Sim. o tabagismo, né? Uhum. Tá, como que hoje, como que se inicia esse processo? Claro, a pessoa tem que querer primeiro, né? Eu acho. Às vezes vem sem querer mesmo. Às vezes vai sem querer. Vai porque o corpo está pedindo alguma coisa e os médicos, os enfermeiros, todo mundo já falou que não tem outro caminho senão confrontar com o próprio personagem que está vivendo aquela experiência, que é você mesmo, né? Nossa, mas aí é mais difícil, né, Thalita? Quando tu queres algum resultado na tua vida, né, tu te esforça para aquilo ali. Sim. E quando tu não queres, será que a gente se dá essa chance mais fácil? Vai depender muito de quem que vai passar pelo teu caminho e se essa pessoa vai conseguir tocar teu coração. Porque ali no grupo de tabagismo, pessoas que a gente achava que não iriam parar de fumar, conseguiram e permanecem, sabe? Outras que desistiram no meio do caminho estão retornando porque foram tão tocadas pelo trabalho que a gente fez ali, que não é só dentro das diretrizes do Ministério, a gente incluiu também a nossa alma, eu e a doutora Juliana principalmente. Eles acabam voltando e dizendo, olha, eu não esqueci, não mudou o meu desejo, eu só precisava de mais tempo e agora eu estou pronto. Ai, que legal. Né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial assim, desse trabalho. E isso tem um tempo? Vocês trabalham ali com uma margem de 6 meses, 3 meses? Como que funciona na prática? Tá. O grupo de tabagismo especial, a gente tem encontros, os 4 primeiros encontros são semanais, uma vez por semana, né? E depois a gente tem encontros durante um ano a cada 15 dias. E fica abrindo novas turmas recorrente, assim, uma turma já está acabando outra turma já está começando outro, né? Uhum. Geralmente as pessoas pedem para o médico, falam que, soube que tem um grupo de tabagismo aqui, eu estou pensando em parar de fumar, acho que sozinho não consigo, aí vou pedir ajuda, eles vêm. Outras vezes foram pessoas que nos procuraram no corredor, nem chegaram aí para um médico e a gente, na hora mesmo ali, já agendou para fazer a ficha e conversar com essa pessoa e falar, né, que a gente tem competências ali que são importantes para ele alcançar os objetivos dele, mas também no grupo de tabagismo não há julgamento. A gente acolhe todo mundo, mesmo aquele que ainda está fumando e vai ali só para chorar, para dizer para nós que não conseguiu parar, a gente acolhe. E é esse tipo de marca, sabe? Porque a gente está muito assim, né? Não chegou no resultado, a gente logo desiste do outro ser humano ou de nós mesmos. Não deu certo naquele tempo que a gente queria, logo já, não vou mais tentar isso. E, cara, a vida está acontecendo, sabe? As pessoas precisam entender que a gente sempre vai estar ali, independente se elas vão estar bem ou ruim, sempre vai ter alguém ali para acolher. E é isso que a gente faz, né? E os vícios, em geral, eles têm uma relação direta com faltas que aconteceram na nossa infância. Quando a gente não foi reconhecido por quem a gente era. Porque a criança tem muito isso. Ela nasce sem entender muito bem que ela está separada dessa mãe. Uhum. E agora ela não tem só a voz de uma terceira pessoa que é o pai. Ela tem uma figura ali, sólida, que toca ela. E outras figuras, né? Que antes, na barriga, ela só ouvia. E aí ela começa a entender logo que ela nasce que se eu não ser tudo para essas pessoas que estão à minha volta, se elas não me amarem, eu não vou sobreviver, porque eu não consigo comer sozinha, eu não sei andar ainda. Então, é o primeiro contato que ela tem com essa ideia de que, se a avó disse que eu sou preguiçoso, então eu tenho que ser, porque a avó disse. E a avó é mais importante do que eu. E eu sou pequeno, eu preciso da avó, da mãe e do pai para crescer. Então, ela começa a adquirir essas máscaras que a gente fala, né? Ela já começa ali a se perder dela mesma. Eu sempre falo para os pais que a melhor educação ela é silenciosa, porque tudo que a gente fala, a criança capta, né? E aí, o que acontece? Na adolescência, começa a se desmontar essas percepções que ela construiu, porque ela vai tendo acesso às emoções. Aí a cabeça diz uma coisa, que ela memorizou lá na infância, Sim. e o corpo diz outra, e é tudo muito intenso. Né? Com certeza. E a maior parte dos interagentes que chegam até mim, eles estão no adulto, no corpo físico. Mas o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual estão com idades bem diferentes.
Então, esse movimento de acolher eles no consultório, permitir que eles falem, gesticulem, sejam, manifestem o que vier, sem julgamento e sentindo no meu olhar, na minha postura, que está tudo bem, faz com que eles mesmos vão se percebendo em personagens que até então, então é esse cara aí que me controla quando o meu marido não estende a roupa e eu pedi. Então é essa mulher que queria isso, mas que na verdade é aquela criança que espera que o pai ou a mãe venha cuidar dela desse jeito. Então é esse personagem, eu não tinha visto que essa pessoa estava em mim. A própria pessoa enxerga. E quando tu fala isso, a gente chega numa conclusão de que como a nossa infância ela é totalmente responsável por nós adultos hoje. Sensações, eu digo, né? Uhum. Vivências, coisas que a gente presenciou quando era criança. Como isso, que hoje a gente às vezes até não lembra. Molda a vida adulta, né? Mas que está lá. Uhum. E aí a gente acaba tendo alguma reação a uma determinada ação. Sim. Por conta dessa coisa que está no nosso inconsciente, que depois a gente até pensa assim, meu Deus, por que eu agi daquela forma? Né? Exatamente. E aí, quando a gente começa a observar e a estudar e a nos entender, e aí a gente começa a obter as respostas que faltam hoje na vida adulta. E perceber quem é você e quem foi um personagem construído para atender uma expectativa que a tua própria criança teve do que a mãe esperava de você, do que a sociedade espera de você, do que a escola esperava de você, né? E isso é muito lindo na terapia, é um privilégio para mim acompanhar mulheres e crianças nesse processo de conseguir olhar para si sem nenhum vilão envolvido e nenhuma vítima. E aí, quando a gente tem alguma diferença, existe uma classificação ou o vício em si, ele é igualado ao alcoolismo, ao tabagismo, às drogas, ou algum desses são tratados de forma diferente? Cada tipo de dependência tem a sua particularidade e precisa ser olhada na sua individualidade e vai ter recursos terapêuticos que para uma pessoa vão ser mais favoráveis e que para outra pessoa talvez não sejam os de primeira escolha. São grupos diferentes, então? São grupos diferentes. Com terapias diferentes. Todos nós somos dependentes em alguma medida. Nós somos seres gregários, né? Na verdade, a dependência é uma tentativa de conexão, só que é uma conexão, muitas vezes, que está desequilibrada e não só provoca adoecimento de si mesmo, como adoecimento outro, né? Mas é essa coisa de a gente não conseguir conviver com uma parte dentro de nós que talvez não tenha mais preenchimento, porque muitas vezes os traumas que aconteceram na nossa infância não vai dar para solucionar. A gente vai precisar fazer as pazes com eles, e quando se trata do nosso pai, da nossa mãe e da sociedade, a gente vai precisar olhar esses aspectos, né, desse olhar com a visão deles. Porque se eu for olhar os meus pais com a minha visão, é onde começa a briga na adolescência, porque daí a criança cria uma ideia de mãe boa, perfeita, e de pai bom e perfeito. E na adolescência você vai ver que eles são só pessoas comuns. Sim. E que estão enfrentando muitos desafios que são semelhantes ao da própria criança, né? E que não conseguiram ainda encontrar uma saída favorável, satisfatória, que seja realmente saudável para si, né? Uhum. Então, por que a vida adulta é essa busca do autoconhecimento? Para que a gente comece a separar essas partes, olhar para cada uma delas, entender porque cada personagem vai ter o seu lado bom e que nem sempre o objetivo desse lado bom é uma coisa boa. Porque, às vezes, o nosso lado bom quer comer sorvete todo dia, mas é gordura hidrogenada e não vai fazer bem para a saúde. Mas parece o lado bom que está dizendo que vai comer sorvete. E tem um lado ruim também, que a gente considera ruim, mas que, às vezes, está nos protegendo de fazer uma coisa muito negativa e que iria lá na frente trazer uma consequência danosa para nós, né? Sim. Então, eu sempre falo assim, ó, principalmente para as mulheres, porque os homens têm um conselho deliberativo interno bem menor que o nosso, tá? As mulheres na nossa cabeça são muitas. Que às vezes a gente precisa colocar as almofadinhas e colocar ali o meu eu dona de casa, meu eu profissional, meu eu mulher, meu eu amiga. E a gente vai ter que bater um papo com cada uma delas e conseguir ouvir, não com a emoção da tristeza só, não com a emoção da frustração, né? Isso, e nem dando uma de que você fez o mal. Mas apenas dialogar com essas personagens, tentar entender aonde que se construiu,
ela, por que ela nasceu dentro de si, o que ela veio fazer e não conseguiu fazer, e daí tá ali perdida, no meio da confusão, né? E isso é um espaço de escuta, sabe? Escuta silenciosa. Então, eu sempre digo que a minha maior ferramenta medicinal não é os florais que eu uso, a terapia tântrica dentro da sexologia, é a escuta e a presença. E sim, tem um chazinho, tem um cheirinho. Às vezes a gente dança com as mulheres no consultório para que elas se lembrem como é feliz quando a gente não está pensando, a gente está só dançando. E aí, como isso está faltando hoje? Muito. O ouvir, né? Saber ouvir, né? Tu poder enxergar o outro. Tu estavas falando no início sobre o atendimento, né? Tu chegar num local e uma pessoa não olhar para tua roupa ou para tua bolsa e olhar no teu olho e te trazer um sorriso. E aí, quando a gente é tratado assim, é estranho. Sim, as pessoas entram todas assim no meu consultório. Que lugar é esse? Não, e depois sai falando assim, nossa, eu cheguei lá e ela, meu Deus, ela foi tão cordial, ela me tratou tão bem, tipo, um tratamento que era pra gente ser acostumado a receber, hoje é o diferente. Exato. Porque as pessoas estão acostumadas a tratar o outro com indiferença. Sim. Né? Isso seja... Porque nós nos tratamos com indiferença, né? Escutar essas vozes é não negligenciar nenhuma parte nossa. Mas daí, se aquela parte nossa, alguém lá disse que ela não é legal, ou que ela é gorda, ou que ela é feia, ou que ela é burra, ou que ela fala demais. Recentemente eu atendi uma cliente no consultório privado, ela tem 14 anos e ela já chegou na sessão falando, eu vim aqui porque eu falo demais, Thalita. E eu falei para ela, mas aonde que está escrito, em que livro, quantas palavras a gente tem que falar? Né? Talvez você tenha alguma coisa para falar e as pessoas que estão ao teu lado não estão aptas para ouvir. Então, quem sabe eu posso te ajudar buscando outras pessoas para que você possa conversar e alguém vai te ouvir. E ali já solucionou um monte de coisa. Né? Então, eu acredito que é muito isso, a gentileza, sabe? Não só na conexão com o nosso paciente, mas na vida. Né? Sim, então hoje a gente vai parar para conversar com um amigo, com alguém. Ai, tá todo mundo correndo. Né? Ai, a semana passou voando, eu nem vi, porque tinha 1000 coisas para fazer. E a gente mesmo, às vezes, se promete de sair para tomar um café com uma amiga e que isso não acontece nunca. E ela tem sempre uma coisa, tu tá sempre com coisas para fazer. E, nossa, e seria tão bom esses momentos, sabe? Para te conversar sobre você e sobre a vida, não de forma de lamentação, mas de desabafar, de ter um momento para si, né? Mas sabe por que isso ainda não acontece? Principalmente as mulheres, elas não conversam com você. Elas conversam também com a própria personagem delas que saiu do corpo no meio da conversa. E aí, às vezes, algo que você falou e remeteu a uma crítica que já estava nessa personagem, impressa nela, mas eu mesmo não tinha visto que estava em mim. Né? Então, eu digo aquela história. Eu acordei e não estou gostando do meu cabelo. Pode ter certeza que tu vai chegar no trabalho e alguém vai falar do cabelo, não do teu especificamente. Mas a chance da tua pessoa achar que aquilo era para você é muito grande. Então, o autoconhecimento, você conseguir olhar para essas personagens, permite conhecer o que está no outro, mas que me tocou de maneira negativa, só mostrando que também estava em mim. Né? Eu, particularmente, o maior boom da minha terapia, né, porque eu sou aquela terapeuta que não acredita que pode ajudar as outras pessoas se não ajudar a si mesma. Então, eu tenho muitos anos de terapia. Né? Eu criticava as mulheres magras e não entendia que eu era gordofóbica. Sério? Simplesmente, por que eu queria tanto emagrecer? Por que eu era tão ruim para mim me ver no espelho? Porque eu não gostava de gente gorda. Senão eu ia me amar. De alguma maneira, eu ia me aceitar, pelo menos, ou me respeitar. E eu não fazia isso. Né? Então, muito do que a gente critica, às vezes, no outro, está em nós. Só que é muito mais fácil eu apontar para que ninguém veja aquilo em mim, e a mente é muito ardilosa, ela é astuta, né? Ela sabe bem como nos proteger daquilo que ela entende que vai nos trazer um desconforto. E muitas vezes a mente nem está falando de uma coisa que é nossa, mas que veio lá das nossas mães. Essa fala, né? Ela é um gatilho, assim, para mim, sabe? Porque eu vivi na pele uma situação assim de gordofobia, né? Na minha família, e
não que... Mas é tão curioso, porque tu pensa assim, ó... não que aquela situação não tenha sido verídica. Não que a violência que a gente recebeu, né? Porque a menina falou alguma coisa que não era verdadeiro. Era. Sim. Né? Para ela, sim, né? Não, tipo, era... né? Uma criança, porque fulana é gorda. Tá, mas ela é gordinha, realmente. Só que o porquê da questão não tá aí. Exatamente. O porquê tá tipo assim, ó. Por que essa violência gratuita, sabe? Com o meu corpo, a minha aparência, o jeito que a pessoa leva a vida, incomodou tanto o outro, sabe? Sim. E a gente conseguiu perceber que o problema não estava no gordinho, mas estava no outro. Também, né? Que estava fazendo aquilo. Então, essa questão até do peso, assim, ela... Nossa, é muito abrangente, Sim. né? Hoje a obesidade, ela é uma doença, né? Sim, antigamente as pessoas, né, falavam que... é gordo porque também não para de comer. Sim. Porque isso, porque quer. Toma remédio. É gordo porque quer. Sabe? Sim. Então, assim, ó, as pessoas são muito maldosas. Muito maldosas. E aí, isso... E se eles soubessem o estrago que isso faz no outro... Sim. Sabe? Cria traumas, assim, que tu vai levar para tua vida. A vida inteira. E aí eu penso assim... Não só sobre essa questão. Sobre várias. Tudo, né? É tu reparar a roupa que o outro chegou... ou o carro que o outro está usando, porque o tênis é velho, porque, gente, a gente percebe que em cidade de interior isso é muito corriqueiro. Sim. Né? Isso acontece muito. E aí a gente pensa assim, ó, será que isso vai ficar numa faixa etária? Será que isso vai ficar numa geração? Essas questões... Como eu vejo o corpo, como eu vejo a minha personalidade, elas estão em todas as gerações. Eu não vejo que estão só na adolescência. Claro que mais acentuado em algumas classes sociais, mais acentuado em algumas idades, mas ela está em todas nós. A questão aqui é que eu não consigo mudar o outro. Né? E muitas vezes, sim, a sociedade está muito cruel ainda. A gente traz isso, como eu te falei. Se a gente for olhar na Idade Média, era muito pior, né? A gente até evoluiu, só que agora isso está mais ali aberto. Então, a gente consegue ver mais a maldade mesmo por trás dos olhos das pessoas que manifestam, às vezes, as suas percepções como sendo a certa e como se elas soubessem realmente o que está acontecendo com o outro, quando, na verdade, não sabe, né? E muitas vezes está falando de si mesmo e nem percebe. Exato. E aí eu acho que a gente consegue se blindar um pouco, sabe, Thalita? Quando a gente pensa assim, ó. Porque às vezes tu tá numa roda de amigos, tá com alguém, e uma pessoa vai se referir, ou até se intromete na conversa, meio que grosseiramente, ou te insultar de alguma forma sutil, né? E às vezes eu penso assim, nesses momentos eu penso assim, ó. Bom, o papel de imbecil não vai cair na minha cabeça, deixa pro outro, né? Se não fui eu que fiz, então até que ponto eu vou permitir que aquela atitude me toque? E tu entrou numa coisa que é bem importante, que é o que eu trabalho na terapia, né? Como eu falei, eu não vou conseguir mudar o outro, mas eu posso mudar a forma que eu encaro o outro e a mim mesmo naquela situação, e com isso, que eu chamo de inteligência emocional, a gente também transforma a maneira de reação. Como que eu reajo a uma situação dessa, né? Uma coisa que eu percebo no consultório, que para mim foi assim, um dos maiores presentes, porque as pessoas acham que eu vou no consultório da Thalita porque ela é um anjo, ela resolve tudo, mas na verdade as pessoas não entendem que há uma troca e que todo dia eu também me transformo e ganho algo delas que é muito valioso, né? Que é amor, presença, as histórias delas que me ensinam e às vezes elas nem percebem. Mas o que eu quero dizer diante disso tudo é que as mulheres e as crianças, jovens que vão passando por mim, conforme eles vão se empoderando e aprendendo sobre autoconhecimento, comunicação não violenta, inteligência emocional, definir o que eu estou sentindo, que emoção é essa,
como que ela é dentro do corpo químico, como que ela é dentro da mente, como que ela é enquanto sensação. Vai acontecendo alguma coisa dentro delas que elas começam a frequentar espaços que quase não têm esse tipo de violência, ou quando tem, elas naturalmente desenvolvem uma capacidade única de viver aquela experiência e de se retirar daquilo com o mínimo de dano. E Mas é que muito às vezes, interessante então, isso. eu entendo isso. Só que às vezes não tá no teu meio. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma filha de 12 anos que ela agora está começando a descobrir, né? Sim. A adolescência Mundo novo, ali, né? enfim. Só que ela sempre foi uma menina de poucos amigos. Ela usa muito a palavra assim, mãe, eu não confio. Ela usa a palavra confiar como se aquilo fosse... Claro que é uma vertente, né? Que irriga uma amizade. A gente confia no outro as nossas falas, né? As nossas coisas íntimas, enfim. Mas eu percebo, e tipo assim, ó, e ela estuda com alguns alunos ali da sala dela desde da primeira série. Ela está no 7º já. Então já tem uma intimidade com esse grupo. E aí ela tem ali 4, 5, que são os amigos. E aí, a gente está agora numa fase que ela me questiona, ela me pergunta muita coisa e tudo, sobre as amizades, sobre as pessoas, enfim. E ela fala muito essa coisa do confiar. Só que, quando ela está num ambiente, na escola ali, que alguém a desagradou de alguma forma, pegou no pé dela na sala... Ou, tipo, aquela coisa da implicância que tem nessa fase. Ou até bullying mesmo, muitas vezes, né? Isso dá muita raiva, ela sente raiva. E essa raiva, e aí ela não é de falar muito, ela vai guardando aquilo ali. Sim, a mulher foi muito ensinada a reprimir a raiva porque... Se soltasse, né, a gente apanhava, brigavam com a gente. E aí eu falo pra ela assim, filha, tu tens uma arma muito poderosa que ninguém tem, que é a tua voz. Tu tem que falar o que tu não gosta. Se tal pessoa falou, tu tens que chegar para essa pessoa e dizer assim, ó, eu não gosto desse tipo de brincadeira. Eu estou te avisando que eu não gosto. Se tu fizer de novo, a gente vai conversar de novo. Mas eu não gostaria que se repetisse. E aí eu vou treinando isso aí nela. Vou dizer assim, filha, a palavra às vezes dói mais do que um soco na cara. E tu consegue? Tu sente que você consegue fazer isso na tua vida, nas tuas situações? Porque o mundo dela não é diferente do nosso. Sim. Né? Ela tem uma mentalidade do mundo dela e nós também temos uma mentalidade do nosso. E tu percebe que o quanto para nós também às vezes é difícil fazer isso? Sim. Né? Eu tive que aprender também. Principalmente a questão do não. O meu era o não. E a gente está constantemente aprendendo. Sim. Né? A questão é que eu não confio, muitas vezes, em mim mesma para me defender de uma situação dessa que mexe com uma parte minha, mãe, que não está bem resolvida dentro de mim. Porque o dia que ela tiver, a pessoa vai falar, nossa, como você está feia hoje. E tu vai olhar e dizer, você pensou? E vai entender que isso é do outro. Ele está, muitas vezes, admirando em excesso uma beleza em mim e para não dizer o quanto ele se sente feio perto de mim, ele vai tentar fazer com que eu sinta o que ele está sentindo. Está expressando que ela acaba se comparando com as coisas que as pessoas falam. Né? E eu acho que isso é uma questão, porque como nós somos seres gregários e a gente vem de uma história de viver em bandos, na adolescência a gente está sempre procurando um bando. E aí quando tu encontra um bando e aí você vê que tem uma pessoa que está desqualificando uma característica tua, você começa a se sentir rejeitado, injustiçado ou abandonado em alguma situação. E nós somos feitos dessas feridas. Então, com o tempo, nós vamos encontrando a nossa voz. Só que para encontrar a voz, nós vamos ter que tolerar esses processos que são desafiadores, mas que são uma oportunidade única de você olhar. A gente crescer, exatamente, de você chegar para tua filha e dizer, olha, filha, como mãe, eu tenho limitações, não tenho conhecimento de uma terapeuta, também estou tendo que me conhecer, e a mãe vai te colocar para fazer uma terapia, porque lá você vai encontrar ferramentas, respostas e bagagem suficiente
para conseguir lidar com essas situações na escola sem se sentir tão afetada. E até, inclusive, se afastar quando é necessário, Sim. colocar um limite verbal quando vale a pena, porque às vezes, meu amor, nem vale a pena. Se você olhou para a pessoa, tu viu que não tem as mesmas afinidades, que os princípios de relacionamento e de comportamento daquela pessoa não estão ressoando de maneira positiva com o meu corpo, com a minha história, com a minha maneira de ser, às vezes não vale nem a pena tu chegar para a pessoa e falar se aquilo está incomodando. Mas vale o que me preocupa... uma saída de mestre, sabe? Sim. Fazer uma saída de mestre. O que me preocupa, tipo, eu sei que lá na frente ela vai ter esse entendimento de filtrar. Ah, isso aqui vai me agregar, isso aqui não vai, dane-se, né? Sim. Mas a minha preocupação hoje não é nem com essa queixa, assim. Mas como que aquilo reflete nela? Como que ela entende, porque ela guarda. Sim. Ela vai guardando. Então, isso, de alguma forma, incomoda. Porque o que não incomoda, a gente deixa pra lá. A gente só carrega aquilo que, né, que de alguma forma incomodou. Então, claro, tudo é novo, né? Pra gente, pra ela, enfim. Mas a gente sempre prega em casa muita conversa. Eu acho que isso é a base, né? De uma boa educação e tudo. Mas esses questionamentos eu acho que tá geral, sabe? Sim. É que as pessoas estão se perguntando muito como afeta e não que soluções eu tenho à minha disposição para proporcionar à minha filha um espaço terapêutico onde ela consiga desenvolver as competências para lidar com isso. Né? A cabeça do ser humano é muito complexa e as pessoas tendem, né, principalmente os profissionais de saúde, a colocar as situações dentro de caixa. Ah, então a minha filha está apresentando isso. É bullying, é TDAH, é autismo. E eu, enquanto terapeuta, mas também é da minha pessoa isso, eu não olho a doença, eu não olho o sintoma. É que sempre quer enquadrar, né? Quer classificar aquilo. Então, assim, como afeta a tua filha é uma coisa que vai se expressar num processo terapêutico naturalmente. Sim. Eu me perguntar isso, eu vou me deparar com uma série de dilemas sem resposta, né? E tem autores brilhantes que falam, tem coisas que eu não sei. Tem coisas que eu não sei que eu sei. E tem coisas que eu nunca saberei. Em vez de saber como, quando e porquê, de que maneira eu consigo atravessar isso para que a alma possa fazer o aprendizado que ela veio proporcionar e eu, enquanto observador, conseguir dar suporte para essa menina, ou para essa mulher, ou para essa pessoa, naquele lugar. Porque nós estamos muito nessa coisa de, eu tenho que ter respostas. Não, a gente tem que dar direção, caminho, a gente tem que ser farol. E não resposta, porque cada ser humano é único. Então, o que eu diria para você, talvez não é perguntar como isso influencia a tua filha, mas colocá-la na terapia o quanto antes, e você também, e quem for possível também. Todo mundo deveria de fazer, Exato. né, Thalita? E não terapia para tratar questões. A tua filha é um ser espiritual numa experiência material e que é cósmica, cheia de nuances, né? Sim. Mas confiar no coração, fazer com que ela vá sentindo cada vez mais confiança, porque cada experiência que ela se permite escutar a si mesmo, né? Veja, tu falou uma coisa muito importante ali, mãe, eu não confio. O corpo dela está dizendo o quê? Cautela. E cautela o que é? Observa melhor. Perceba, sinta, é uma experiência só. Talvez agora ela não vai ter impacto nenhum, mas lá na frente, sei lá, tu vai ter um chefe, tu vai ter um namorado que vai manifestar essas características. E é para você lembrar que a primeira vez que tu teve contato com essas características já não foi bom, então não entra nessa. Né? Então, veja, ali está se tendo uma oportunidade única da tua filha desenvolver o instinto necessário para que ela sobreviva e possa sair da fase de sobrevivência e então viver a partir do que ela quiser, do que for mais legal para o próprio coração dela. Né? Então, é essa coisa, assim, como terapeuta, eu não tento entender ninguém, eu não bato de frente com nenhum aspecto, eu acolho e escuto e tento devolver essa escuta na linguagem mais acessível para essa pessoa, dar ferramentas para ela, livro, podcast, filme, para que ela expanda a capacidade dela de perceber a vida e veja que tem outras opções de ser, não só aquela que ela foi ali criada, doutrinada pela família. Não, é que tem que ser desse jeito é bom, desse jeito é certo, que tem outros certos, tem outros bons. E aí ela vai se conectando com esses outros bons, esses outros certos, e vai vendo que é tão bom também, e ela acaba voltando para casa, porque ela é essa conexão do passado com o futuro. E trazendo também essas opções para você, que talvez você não teria acesso porque tu é lá de outro tempo, né? Sim, a gente como pais, a gente acha
que a gente ensina. Não, mas a gente só dá o exemplo. Não, e a gente aprende muito com eles, né? Sim. Muito, diariamente. Mas para esse povo que está aí nos assistindo e que daí manifestou alguma vontade, curiosidade de até participar dos grupos ali, né, aqui do nosso posto de saúde, de tratamentos. Como é que está essa demanda de tem que fazer um cadastro? Sim. Tem um número de vagas? Como que funciona? Olha, eu tenho 2 grupos ativos, um que vai começar agora, no dia 20 de junho, e um que já funciona há 2 anos, ali no posto de saúde, que é o Grupo Zen, aonde a gente vai trabalhar técnicas coletivas que vão fazer o mesmo potencial que uma terapia individual, mas sem que esse indivíduo tenha que contar a história dele ou falar dos traumas dele ali para todo mundo. Então, ele vai viver uma experiência corporal que vai dar acesso a determinadas emoções, a determinadas sensações e que já vão fazendo uma compreensão nova de mundo, que é o Grupo Zen, né? Ali a gente dança, canta, eu preparo esse corpo com yoga bioenergética para que ele possa entrar num estado de meditação e então ali nesse estado de meditação esse indivíduo possa olhar para os personagens desse conselho interno que eu falei aqui no início hoje contigo, né? E tem um número de vagas? Não, ali basta você ir. Então, esses encontros do Grupo Zen acontecem todas as quartas. Amanhã já temos. Exatamente. Então, é das 7 às 8 da noite, no centro de convivência que fica atrás da Câmara de Vereadores, aqui nessa mesma rua do podcast, 6 de novembro. Então tá, o pessoal ficar ligadinho. E quanto aos outros grupos? A gente tem agora um grupo de sagrado feminino, mas que na verdade é um resgate do feminino saudável, né? O que eu fiz? Aquelas pessoas que não estavam conseguindo chegar ao meu atendimento individual, porque a fila é bem grande, eu abri 10 vagas para um trabalho que vai acontecer em 6 encontros, uma vez por mês. Elas vão receber um floral que vai auxiliar nesse processo de autoconhecimento e elas vão vir para aprender sobre temas relacionados ao feminino. O que é um feminino curado, sobre inteligência emocional, comunicação não violenta, sexualidade, autoestima, autoconfiança e essas coisas todas da... Nossa, muito legal. Exatamente. E essas coisas todas de como funciona a mente feminina, né? E como não ser escravo da mente, sim a mente ser um instrumento da vida dessa mulher, né? Sim. Essas vagas já acabaram para essa primeira edição, mas a gente vai abrir outras edições, né? Já no posto de saúde... O paciente ele vai primeiro com a sua equipe de saúde, ele vai passar pelo seu médico ou pelo seu enfermeiro, que vai escutar a história e as demandas que ele traz, e aí vão identificar que as terapias integrativas pode ser uma ótima opção para trabalhar aquela questão que foi escolhida como prioridade naquele momento. Aí ele recebe um encaminhamento, ele vai entrar para uma fila e logo ele é agendado. Tá? Não demora muito. Essas informações, eu vou deixar o teu Instagram aqui na descrição do nosso vídeo. Meu telefone também, pode deixar. E aí, essas informações de quando vai abrir grupo novo, a gente encontra tudo lá no teu Insta. Não no meu Insta. Quando se trata do posto de saúde, a gente tem as agentes comunitárias de saúde ou o próprio site, o Instagram da prefeitura. Tá. Aí as informações estão tudo ali, ó. Vai abrir grupo novo, tal. O pessoal ficar antenado no Instagram da prefeitura de Antônio Carlos. O meu Insta pessoal está passando por uma transformação. Ao longo dos meses aí vocês vão ver mudanças lá, né? Como eu tenho essa bagagem que você falou, não dava tempo para ficar na mídia social, né? Então, agora que eu já consegui construir uma estrutura sólida para poder, então, expressar esses talentos para outras mulheres, eu vou fazer essa mudança e lá estão descritos os grupos particulares que eu faço, né? Que são atividades com mulheres, onde a gente se reúne para encontros com objetivos especiais. Eu tive esse ano a edição do Bem Me Quero, que é uma tarde de vivências onde a gente também vai trabalhar essa questão da autoestima, autoconfiança e o que é ser mulher. Mas com dinâmicas também bem parecidas do Grupo Zen. A gente não precisa ficar contando a nossa história. A gente vai lá para viver uma experiência psicossensorial. E aí essa mulher ela vai sair com novas visões de mundo, né? O Bem Me Quero, a gente pretende abrir mais uma edição com uma colega que é terapeuta aqui de Antônio Carlos, em julho. Ia ser agora em junho, mas aí eu tive outras propostas e acabamos não abrindo. E aí eu também atendo nas clínicas particulares, que as pessoas podem só entrar em contato pelo meu telefone, perguntar quais são os horários que eu tenho disponíveis. E ali, num primeiro momento, numa primeira sessão, eu vou escutar um pouco dessa história e entender o que ela gostaria de resolver primeiro. Por quê?
resolver questões é para o resto da nossa experiência nessa encarnação, né? É verdade. Aí a gente vai vendo o que é prioridade, o que está mais fácil para resolver primeiro, e a gente vai resolvendo essas coisas mais fáceis na primeira mão, para depois ir olhando para aquilo que é mais difícil. Porque aí a gente já está mais fortalecido também para fazer isso, né? Sim. Thalita, tu comentou ali comigo na nossa conversa pelo WhatsApp sobre a terapia sexual, que eu acho que é um tema legal para a gente falar. Sim. Como que esse paciente chega até você para fazer essa terapia e o que é abordado? Como que tu indicarias isso? Fala um pouquinho para a gente. Ali no posto de saúde, geralmente esse paciente já chegou com a equipe e falou alguma demanda, né? Ou falta de desejo, ou falta de libido. No caso dos homens, alguma questão de ereção. Não estou conseguindo me conectar com o meu parceiro, com a minha parceira. Vem alguns casos assim que não são heterossexuais, outras identidades de gênero, querendo se entender também. Como que eu me coloco no mundo, como é que eu vou me relacionar com o meu corpo de maneira sexual, sendo que o meu corpo nem sempre expressa a minha identidade ou vice-versa, né? Sim. Então, eles relatam isso para a equipe. Num primeiro momento, a equipe vai ver se tem alguma causa orgânica, se há algo físico que está impedindo de ser expresso aquele mecanismo que é natural do corpo, e aí, quando não é detectado nada orgânico, vem encaminhado para mim, né? Então, assim, eu atendo muito casos de pessoas que tiveram algum tipo de abuso sexual, emocional, físico, psicológico, e que isso ficou tão tatuado assim na história, cravado no coração, que ele não conseguiu mais, depois dessa experiência, se relacionar com outras pessoas, né? Então, ali a gente vai trabalhar esse olhar sobre o que aconteceu, aonde que essa situação está afetando, e aí a gente vai construindo ferramentas e práticas que vão abrindo essa pessoa para poder viver a experiência da sexualidade de outras maneiras, né? Atendo muitos casos de casais e mulheres que perderam o desejo sexual, não conseguem manter mais a chama acesa. Existe uma confusão ainda sobre paixão e amor. A nossa sociedade precisa conversar sobre isso, para a gente entender quais são essas diferenças, né? Sim. E que tipo de situações e a gente pode estar manifestando para garantir que a gente vai entender o caminho dessas experiências e como fazer essa passagem de maneira mais satisfatória, né? Sim. Então, ali eles vêm para mim dessa forma. No privado, não. Eles sabem que eu tenho essa especialidade, então as pessoas já vêm, olha, Thalita, eu estou com um problema sim, e eu gostaria de ver como que você pode me ajudar. Também acontece muito ainda, né, de pessoas que não entendem bem qual é o papel de um terapeuta sexual, e aí vem com uma outra abordagem, perguntando, o que você faz nesse trabalho? E tem muita confusão nisso, Como sabe? assim? Dê um exemplo. Você vai oferecer uma massagem na minha casa, tem serviço de sexo junto, então Nossa! tem muito isso ainda. As pessoas não têm noção, assim, né, que é um trabalho onde eu vou te ajudar a olhar para a tua sexualidade, mas eu não vou ter nenhuma conexão íntima com você. Mas vem dos homens isso, tá? Algumas mulheres vêm procurando um problema em si, porque elas querem se transformar em alguém especial que elas acham que o marido quer. E aí, chegando ali, a gente vê que o companheiro também tinha que estar na sessão para que ele aprendesse coisas sobre ela que não são um problema, mas que o casal encara como problema, né? E tu acha que, numa linha de tempo, antes as mulheres, né, voltando aqui para o nosso universo, talvez tinham mais vergonha de conversar sobre isso, né? E não só vergonha, né? A sociedade trazia um pudor para a história da sexualidade, né? Não pode, é feio, é pecado. Sim, a gente vê os relatos de antigamente, quando a mulher queria uma coisa diferente, o homem já pensava, estás me traindo, né? Que tu não fazia isso. Exatamente. Né? Eu ainda atendo mulheres que os parceiros não aceitam estímulos vibratórios, por exemplo, porque vai estar competindo comigo, eu não quero esse vibrador aqui, né? E hoje a gente tem diversas pesquisas científicas mostrando que sexualidade saudável é necessária, ela é uma academia para o nosso órgão sexual, para o nosso intestino, para o nosso corpo. Pode ver que uma mulher que teve um excelente orgasmo, ela vai ter o cabelo mais bonito, ela vai estar com a pele mais corada. E a gente não está buscando só orgasmo em si, né? Mas uma conexão mais profunda. Sim. Eu lembro de um relato de uma cliente já há muitos anos que ela falou, olha, Thalita, saí com um cara. E a impressão que eu tinha é que ele estava mais preocupado de eu fazer uma performance para que ele chegasse ao orgasmo, mas ele realmente não estava percebendo se eu estava gostando ou não daquilo, né? Nossa.
E isso é o que acontece muito hoje ainda. E aí ela ainda acrescentou. E eu acabei não falando nada na hora, porque eu fiquei com vergonha, eu não queria acabar com a vibe, eu estava muito tempo querendo transar com alguém, e aí me apareceu esse cara, eu achei que era só isso que eu merecia, acabei entrando no clima ali e fui. Só que no final eu estava cansada, desmotivada, não tinha tido nenhum orgasmo, e ainda estava infeliz e me sentindo abusada por mim mesma. Por que eu fiquei ali, sendo que o cara já tinha dado vários sinais que não estava ali por mim, né, a favor do meu bem-estar. Interessado, né? não é? Satisfazer também. E isso vem muito porque as mulheres têm que aprender a namorar a si mesmas antes do homem. Então, é um tabu aqui, Antônio Carlos, mas sim, as pessoas me perguntam, sim, gente, eu ensino sobre masturbação, sobre fazer amor consigo mesma. Agora, recentemente, eu ainda pedi um patrocínio de brinquedos femininos, mas esse brinquedo que realmente tem um cunho profissional para que essa mulher ela possa se conectar com ela mesma, entender melhor o que ela quer, porque às vezes, que nem a história da tua filha, ela não soube falar pro coleguinha que algo estava errado, porque ela não sabe o que está errado ainda. Ela não se conhece, ela está em processo de desenvolvimento, né? Então, sim, já ajudei. Isso é para tudo, né? Para todas as áreas, né? Exatamente. A gente tem que saber o que a gente quer para saber como falar. E saber o que quer não vai ter certeza que se é o que gosta. Então, a gente tem que primeiro saber experimentar a nós mesmas em outros cenários, com outras roupagens, com outras perspectivas, para daí a gente ver se o que eu quero eu gosto e se o que eu gostei é possível. Porque, sim, na sexualidade, às vezes a gente quer fazer coisas loucas. Por exemplo, um sexo a 3. Mas eu preciso estar muito bem resolvida. Porque lembra que eu te falei que todo tempo a gente sai, tem uma personagem nossa que sai e fica observando tudo que está acontecendo com a gente? Eu tô lá, sei lá, com uma outra mulher e um outro cara, ou com 2 caras, numa coisa que a minha mente disse, mas eu desejo muito isso. Só que aí eu não me dei conta de que uma personagem, 2, sabe aquele conselho deliberativo que eu falei, né? Saíram todas e elas estão olhando como é que tá a minha calcinha, a calcinha da outra, se o outro tá gostando, como é que tá o meu cabelo. Isso não é fazer amor. Fazer amor é conexão sensorial. É aquele orgasmo que inicia ali na nossa kundalini, no nosso plexo sexual, que fica aqui na nossa pelvis, mas irradia para todo o corpo. E as pessoas ainda não sabem ter esse tipo de orgasmo, de corpo inteiro, de alma, né? Então, ali no consultório, por que eu não trabalho a sexologia unicamente como um caminho? Sim. Porque ela está integrada. Se eu não consigo aquietar todas essas personagens desse conselho, que o meu já é deliberativo porque elas se comunicam, mas imagina das mulheres, não se conversam. E se brigam ainda entre si. E antes era feio. Exato. Antes não era podia feio. nem falar sobre isso, né? Porque né, o menino, tudo bem. É porque é menino. Mas a menina é feio, não pode passar a mão ali. Não é? E assim, cidades menores que ainda têm uma visão muito conservadora da realidade, né? E as mães, principalmente, ainda estão nessa cultura de não falar sobre o corpo feminino, postura feminina e sexo. Aqui no consultório eu ainda tenho que ensinar por onde que a gente faz o xixi. Ainda temos mulheres e jovens, adolescentes, que mesmo na escola vêm me perguntar, Thalita, o lugar onde faz o neném é o mesmo que eu faço xixi? Né? Então, assim, a gente fica achando que tem que estudar muito e que nós precisamos ler muito para ajudar as pessoas. É o básico. E eu volto a dizer que o essencial é simples. O que nós estamos precisando é muito simples, barato e não exige remédio caro, nada. É porque quando a gente está ali no colegial, na escola, existe a aula sobre o corpo humano. Sim. Mas imagine esses pais presos às suas culturas, religiões, né? Eu, particularmente, já quis levar um projeto para a escola aqui de Antônio Carlos para falar de sexualidade e eu tive diversas perguntas sobre como eu abordaria isso. E, assim, não tive abertura. Tá tudo bem. Tem outras formas. Nós estamos aqui hoje, em pleno Antônio Carlos, 2 mulheres falando sobre isso. Então, eu parto do princípio de que eu sou só mais um grão de areia e tem muita gente legal fazendo trabalhos legais por aí como eu e com essa intenção que vem do coração e que não tá saindo da mente. E isso vai se expandir. Quando é para instruir, por que não? Né? Mas é aquilo que eu te falei.
Em vez de eu perguntar por que não, por que o outro acha que não, como eu faço para abranger mais gente com esse conhecimento? Até que chegue naquele que também disse que não, né? Porque é muito trabalho, às vezes, entrar nessa guerra, sabe? Então, assim, quem me procura, eu tento dar o meu melhor. Para que essa pessoa saia tão transformada que ela vai contar para a amiga, e mesmo que a amiga não faça uma mudança agora, mas ela vai ficar com aquele vírus ali do bem incomodando, e ela vai para casa com aquela pulga que fica mexendo, e ela começa a pensar, poxa, mas a minha amiga falou uma coisa que tocou meu coração, eu também quero saber. E assim a gente vai entrando para lugares que antes a gente não alcançava. Thalita, a gente tem aqui conversa para uma noite inteira. Sim, né? E tá muito gostoso, olha, eu adorei. Porque assim, ó, são temas que é do cotidiano de todo mundo, né? As mulheres estão aí alcançando lugares inimagináveis, né? Sim, tá lindo de se ver. Tá. E assim, ó, e a gente deseja que isso só prospere, né? Que a coisa realmente, né, se encaminhe, que as mulheres consigam estar onde elas quiserem de verdade, né? Sem que alguém diga, né? Não, aqui tu não pode, aqui tu não é aceita. Não, eu posso e eu vou estar onde eu quiser. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para as mulheres, para que a gente consiga olhar no olho da outra, sabe? Empoderá-la, dizer, vai, tu consegue, né? E até para empoderar, para fazer uma terapia, para impulsionar, para lutar batalhar por uma oportunidade de trabalho nova, fazer uma faculdade depois dos 40, que é o que eu estou fazendo. E para que a gente consiga olhar nos olhos de outras mulheres e dizer, vai, tu consegue. Ah, mas isso e aquilo, não, vai dar certo, né? Sim. E a gente buscar esse crescimento coletivo. Então, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as mulheres aí, para as nossas seguidoras, e que também... Bom, gente, a agenda dessa mulher aqui é concorrida, hein? Vocês vão ter que suar para conseguir. Ela vem aqui, faz a propaganda toda, e aí a gente fica aguçada, louca para fazer uma terapia contigo. E aí chega lá, meu Deus, tem que enfrentar uma fila, né? Mas faz parte. Infelizmente, tenho feito o possível, assim, eu sempre... 10 sessões. Justamente para que eu já deixe bem claro para essa cliente, olha, vamos fazer o possível com essas 10 sessões para que tu vá para a vida logo, porque eu não quero que você dependa de mim. Eu quero que você entenda que você tem tudo, não te falta nada, e aprenda a usar isso da melhor maneira possível, né? Sim. Então, assim, eu estou sempre dando alta ali no posto de saúde e também no meu consultório privado, as mulheres não precisam ficar muito tempo comigo. Algumas vão com aquilo que conseguiram conquistar dentro de si, e aí vão experimentar na prática, e depois de um tempo elas voltam, né? Ah, Thalita, descobri uma coisa aqui que eu não tinha ferramenta, vim aqui buscar contigo. E aí a gente faz um trabalho lindo juntas. Mas o que eu queria dizer, não somente para as mulheres, mas principalmente, né, porque a gente vem de uma história aí de repressão muito grande. Primeira coisa é coragem. Cor é coração, vida, pulsão, prazer, ânimo, motivação. Não esperem um motivador externo. Não vai vir príncipe encantado, não vai ter uma droga, uma bebida, uma comida que vai fazer com que a gente encontre a vontade de fazer as mudanças. Sim. Né? E ação, por isso coração, coragem de agir. E agir de um passo de cada vez, porque a mente é autocrítica. Eu digo que a mulher, na fase de luta, ela vai ter 3 grandes desafios. Aprender a lidar com os altos e baixos, e para isso ela tem que experimentar os altos e baixos e ver o que dá certo quando tá alto, o que dá certo quando tá baixo e como que eu fico o máximo de tempo no caminho do meio. Depois ela tem que aprender sobre limites, e o limite eu diria que não é o mais difícil colocar o não pro outro. O mais difícil é dizer não para mim mesma. Para aquilo que eu sei que eu preciso dizer não. Sim. Né? Então, entender a diferença entre prazer e desejo, que nem sempre o prazer é algo saudável, nem sempre o desejo também vai ser algo saudável, isso exige a coragem de olhar para si, né? E de investir em si mesma, porque às vezes eu prescrevo um floral, achei muito caro. Só que aí quando começa a tomar, vê que em 30 dias resolveu problemas dentro de si que com 10 anos de terapia não resolveria, né? Então eu vejo que a gente investe muito no outro para que o outro nos dê uma sustentação e uma motivação, quando na verdade a gente tem que ter a coragem de investir em si mesma. Entender que se eu não estou em primeiro lugar, não do lugar de egoísmo, mas um pouco de egoísmo necessário para que eu possa desenvolver as ferramentas e então tá tão bem nutrida, incluindo no meu lugar de vazio, porque tem um lugar de vazio em todos nós.
E a gente vai ter que aprender a conviver com ele, a abraçar ele, entender esse vazio para poder seguir adiante, senão a gente fica preso ali e a mente tentando construir situações achando que vai conseguir preencher o vazio. Não vai, faz parte, né? Sim, eu acho que tudo isso que tu falou, toda essa questão que tu falou aí, ela começa lá no limite. Porque também, quando tu aprende a falar o não para ti e pro outro, aí tu vai abrir para tudo isso. eu diria que o limite é uma consequência do autoconhecimento, né? Ele é uma parte, é algo que a gente vai aprender no meio do processo. Mas começar com muito limite também torna a gente muito rígida. Sim, sim. Né? E na vida a gente precisa ser flexível para sair das formas. É que tem gente, o limite ao que eu me refiro é que, assim, às vezes, a gente não sabe dizer o não. Aí faz tudo para agradar todo mundo, tá disponível para todo mundo, é que ajuda em tudo. E aí, para as suas coisas, às vezes, não tem um tempo. Por quê? Porque não sabe dizer assim, ó, hoje eu não consigo, dá para ser amanhã? Tipo, tu não tá dizendo não, né? Mas Exato. tu tá priorizando, às vezes, uma coisa que tu já tinha te programado para ti, porque tu quer satisfazer e atender o outro. Exato, mas por isso que tem que conhecer as meninas do teu conselho interno, para ver por que ela tá ali, se ela tá querendo ser salvadora da pátria. Aí tem um prazer nisso. Às vezes a gente tem prazer em ajudar o outro e poder ver o outro lá numa situação e sentir dentro de si mesmo, nossa, fui eu que fiz aquilo. A gente precisa olhar para aquela personagem que está querendo ser a resolve tudo. Porque na maior parte das vezes, meu bem, nós mulheres, a gente só quer ser vista. E aí a gente acaba ocupando esses lugares sem limite para poder ser validada, sabe? Para poder ser dita, nossa, que mulher especial. Porque ela mesma já não consegue ver que ela é especial por toda a luta e movimento que ela está empreendendo enquanto existência, né? Então, esses espaços para ela se conectar com a coragem de ser, com a vontade que não vem de fora, mas que vai brotando de dentro dela a cada experiência, a cada vez que ela compreende uma nova experiência sobre outras lentes, com outros olhares. E aí entra o mais importante, perseverança. Porque a nossa mente é muito limitada, né? A gente vai para a academia um mês, a mente já tinha dito que tinha que ser 10 quilos, e aí não foi 10 quilos, a gente já desiste e diz para todo mundo que eu dieta e academia não funciona comigo. Mas nem se dispor a conhecer outras atividades. Então, a gente também tem muita preguiça, sabe? E se acomoda muito na zona que é de conforto, mas que, para mim, no consultório, acaba sendo de desconforto. E aí a gente também tem muito medo de não ser amado, porque, de fato, a gente não está se amando, né? Então, a primeira coisa é aprender a se amar. E aí, como isso vai acontecer? É no encontro. No encontro com o teu terapeuta. Aí uma cliente falou uma vez para mim, ai, Thalita, mas eu já fui com 7 terapeutas. Eu falei, querida, para eu encontrar um que eu amasse, eu fui em 10. E se precisasse, eu iria em 11, 12. Por quê? Porque o meu objetivo é ser cada dia uma versão melhor de mim, para mim mesma, em primeiro lugar, e depois para o mundo. E aí, se eu vou levar 70 anos, 80 anos, 100 anos, ou até depois que eu falecesse lá no céu, eu tiver a oportunidade de continuar fazendo isso, eu acho que é a melhor missão que eu posso assumir nessa terra. Porque dos outros eu não posso assumir nada. Não posso me responsabilizar por nada. Sim. Mas eu posso me responsabilizar por aquilo que eu estou fazendo por mim e como que isso pode deixar uma marca em cada mulher. Então, como terapeuta, como que eu te falo? Eu não sou só uma terapeuta. Eu ali sou só mais uma mulher. E eu tento viver de maneira integral aquilo que eu acredito. E se te fizer sentido e a gente puder ir juntos e tocando mais mulheres, e daí o que a outra mulher faz também faz sentido para mim, a gente vai unindo essas forças, é maravilhoso. Né? E quando a gente alcança esse lugar, como nós duas aqui, não tem competição. Veja que a gente olha uma para outra com toda a admiração e amor do mundo, e eu vi nos teus olhos lágrimas e no meu muitas vezes tu também viu. E essa é uma conquista que leva tempo. Sim, precisa de um certo esforço, precisa de coragem, tolerância, respeito, honestidade. Então, são, para mim, estruturas que elas são espirituais. Então, eu sempre digo, o corpo tem que aprender a andar. Mas no nível da alma, a gente precisa aprender a ser paciente, a ser perseverante, a ser gentil. E para isso a gente vai precisar do outro. E nem sempre esse outro vai vir bonzinho. Às vezes, aquele que nos faz mal é o que mais nos faz crescer. É verdade. Thalita, eu queria te agradecer eu tô muito feliz. Imensamente pela tua contribuição aqui no nosso podcast. Dizer que tu é uma mulher muito iluminada, que tu realmente faz a diferença
na nossa sociedade e para um mundo melhor, né? Com todas as tuas pacientes e tudo que tu proporciona de bom para que elas se autoconheçam, né? E consigam transmitir para as pessoas que convivem com elas, né? E, nossa, eu estou muito feliz hoje de estar aqui, de fazer um programa. Estava nervosa no início, porque eu nunca tinha apresentado, mas de estar hoje aqui contigo, que é uma mulher grande, gigante. Te agradeço. Tem uma lembrancinha aqui do nosso espaço para te levar. Obrigada. Ai, que delícia! Sabe que quando eu cheguei, eu olhei esses copinhos e eu me perguntei, será que eu vou ganhar um? Então tá aqui. Vai ganhar. Olha aí, ó, pra te Nossa, levar. eu também sou muito grata. Tudo que eu faço é de um lugar de retribuição. E aqui eu queria deixar registrado assim, o meu grande amor pelas todas as pessoas que passaram por mim e me ensinaram alguma coisa que me permitiu hoje poder estar compartilhando, né? É um lugar de muito amor. Então, como eu falei, os livros são necessários e os certificados e os diplomas, porque a gente tem normas sociais que exigem isso. E também a gente precisa ter responsabilidade e competência naquilo que a gente vai fazer, principalmente quando se trata de cuidar de ser. E eu não falo ser humano porque não é só ser humano, é planta, animal, a gente precisa ter muito cuidado, né? Mas o que eu faço ali é o que um dia foi feito por mim. Então, assim, eu estou muito, muito feliz. Antônio Carlos se tornou a minha cidade de alma, embora eu não nasci aqui. Eu amo o povo antônio-carlense, em geral, né? Então, assim, eu dirijo todos os dias, quase 70 quilômetros ida e volta, para trabalhar aqui, porque eu tenho muita paixão e amor, assim, pelo trabalho que eu faço. E essa oportunidade foi única. Não, nada a ver de só manifestar sobre o meu trabalho, divulgar sobre as coisas que eu faço, mas para que cada vez mais pessoas possam sentir o seu coração tocado pelas palavras e pela nossa presença e possam, com o que aprenderam aqui, tocar também outras pessoas. E é isso que vai fazer a luz da Terra expandir. Com certeza. E ser tão grande quanto tu disse que me vê. Sim, né? eu acredito muito. Nós somos seres de luz, né? Exatamente. Se não fosse assim, não faria sentido. Então, muito obrigada mesmo. Imagina, nós que agradecemos. Pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Semana que vem tem mais. Beijo!